né? Amém? Lucas 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler até o 20, amém? Vamos lá? Lucas 3, do 1 em diante, diz assim: Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. E seu irmão Filipe governava a Itureia. E Traconites e Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele, os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até as pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes de Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e muitas outras maldades que havia cometido. E essa maldade de Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Amém? Feche seus olhos, Pai. Que a Tua palavra possa ser ministrada de forma que o Senhor nos conduza, Pai. Peço a Tua mão, a Tua direção, a Tua condução, que o Teu Espírito Santo ache em nós um coração quebrantado, um coração contrito, uma terra boa, para que essa palavra venha cair e venha produzir frutos, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, não porque eu mereço, mas pela Tua misericórdia, para que aqui nós possamos realmente falar do Teu amor, da Tua graça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Amém. Amém? Está todo mundo aí? Amém. Amém. Aleluia. Quem veio está aí, né? Queridos, nós estamos falando de João Batista. Se você olhar lá no iníciozinho, a palavra nos mostra que seu pai, Zacarias, estava no templo e um anjo vem até ele e fala: você já é idoso, a sua mulher já não pode mais ter filhos, mas o Senhor está dizendo que vai te dar um filho. Já inicia através de um milagre. Zacarias e Isabel acharam graça diante dos olhos do Senhor. Um pouquinho depois, nós vamos ver que o anjo aparece para Maria
e fala: ó, você vai dar à luz a um filho e esse será o Messias, o Salvador do mundo. Mas Isabel engravida antes, né? Só que nós vemos que Zacarias, ele questiona o anjo, ele fala assim: mas não tem como, eu estou velho, minha esposa é estéril, já estamos avançados em idade, será que realmente é de Deus isso aí? Então o anjo falou assim: agora você não vai falar, não vai sair uma palavra da tua boca até que isso aconteça. Zacarias ficou mudo na hora, todo mundo já entendeu que Deus tinha falado com ele de alguma forma, e então Isabel engravida e começa a gerar um homem, e o Senhor fala para Zacarias que o nome dele seria João, né? E só quando João Batista nasceu, quando eles foram ali registrar, né? Vamos dizer assim, aí falaram: tá, qual vai ser o nome dele? Zacarias? Né? Isabel falou: não, o nome dele vai ser João. Mas não tem João na linhagem de vocês, porque era costume de colocar no nome dos filhos o mesmo nome de alguém da linhagem, do avô, de um tio que seja, mas do pai, era costume. Esse, mas não tem João, né? Mas é João. E aí Zacarias pede matar a poeta, porque pergunta: mas como vai ser o nome da criança? E ele não falava, né? Aí ele escreve na tabueta João. Naquele momento a sua língua é solta e ele volta a falar e fala assim: é João o nome deste menino. Esse menino diferente, a palavra diz que ele era cheio do Espírito Santo. Em Lucas 1, do verso 11, diz assim, ó: então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Queridos, antes dele nascer, ele já era cheio do Espírito Santo. Nós vemos no contexto que um dia Maria se encontra com Isabel, e quando elas se abraçam dentro da barriga, né, João começa a saltar ali, se mexer com a presença do Cristo que está na barriga de Maria. Mas a intenção aqui é entender que João era diferente. Era um homem com uma vestimenta diferente. Era um homem que se alimentava com uma comida diferente. Era um homem que vivia no deserto. Era um homem ousado, era um homem cheio de Deus. Era um homem que tinha entendido o propósito dele nessa terra. Sabe, Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, e a partir de Malaquias o Senhor, Deus, se cala. E por 400 anos ele não levanta nenhum profeta para falar com o seu povo. Agora entenda, 400 anos Deus não fala com ninguém. E aí de repente surge um camarada no deserto, com roupas de pelos de animal, comendo gafanhotos e mel silvestre, e dizendo: raça de víboras, arrependei-vos dos seus maus caminhos. É chegado o reino dos céus. Raça de víboras, se arrependam. Mudem os seus caminhos, porque é chegado o reino de Deus. Queridos, se levanta um profeta, chamando o povo, literalmente cobra, chamando o povo de serpente, quase falando seus endemoniados. Por quê? Porque a serpente era sinônimo de Satanás. Ele se levanta e traz uma palavra dura, uma palavra pesada, mas ele entendeu qual que era o seu ministério. Antes de que Cristo começasse a sua missão, ali com seus 30 anos, João já estava preparando o caminho. João e Jesus tinham praticamente a mesma idade. João era um pouquinho mais velho só.
né? Porque nós vemos que as duas se encontram ali grávidas, então eles eram praticamente na mesma idade. Mas João saiu antes e foi falar do Senhor, foi anunciar o reino de Deus. Queridos, João ele é revelado antes, bem antes dos 400 anos, né? Antes de o Senhor se falar com o profeta Isaías, João já estava sendo anunciado. Assim como Cristo foi profetizado, foi anunciado pelos profetas, João também foi. Em Isaías 40, no verso 3 diz assim, ouçam uma voz que clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos verão. Senhor falou. Queridos, Isaías já estava profetizando esse homem doidão aí que estava por vir. Esse homem que aos olhos de muitos era maluco talvez, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que não tinha medo de nada, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E aqui Isaías está falando que viria alguém que falaria, que clamava como uma voz que clama no deserto. Por isso ele estava no deserto para cumprir essa palavra. Queridos, nós olhando diante de tudo isso, nós sabemos que diante dos nossos olhos, talvez hoje, João Batista seria rejeitado por muitos. João Batista não seria ouvido por muitos. Mas isso não limitou ele, isso não desanimou ele. Embora muitos estavam seguindo porque tinham entendido o propósito, porque tinham compreendido o que ele estava dizendo, está chegando alguém aí. Vai vir um camarada aí que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália. Eu não sou digno nem de ficar perto dele. Ele vai vir. E esse homem, ele é muito superior a mim. Por quê? Porque muitos ali viam o que João Batista fazia e estavam dando honras a João Batista. Muitos iam diante dele para ser batizados, ouvia, sabia ou estava ciente do que estava acontecendo e estavam dando honras para ele. Nós vemos ali no verso 15 que diz assim, todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. Primeira coisa, João tinha tudo para se orgulhar da multidão que o seguia. João tinha tudo para encher o seu coração de orgulho, para assim, olha, o tanto de gente que está me seguindo, eu posso levar esse povo para onde eu quiser. O que eu falar para essa multidão, eles vão obedecer. Sabe, às vezes as pessoas entendem errado a missão. Acham que pode conduzir as pessoas da maneira que querem. João simplesmente estava fazendo a vontade de Deus. E ele tinha entendido, não deixou o orgulho invadir o seu coração. Não deixou o orgulho invadir a sua vida. Queridos, nós precisamos entender que o orgulho não pode estar em nós. João entendeu que ele estava simplesmente sendo usado pelo Senhor. E as bênçãos que o Senhor deu para ele, ou as conquistas como um grande profeta, não encheu o seu coração de orgulho, mas fez com que ele entendesse que ele deveria se humilhar, que ele diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Sabe que muitas vezes nós não queremos ser melhor do que alguém, ou ser mais do que Cristo, não posso dizer. Mas nós não deixamos que Cristo cresça em nós. Que Ele cresça nas nossas vidas. Nós precisamos deixar com que Ele venha crescer. Olha, João chamava as pessoas de víboras. Eita, que coisa difícil. Se alguém chamasse ele de cobra, a gente fica bravo? Fica não? Se alguém chama a gente para a gente se arrepender, quem é você para falar da minha vida? Nem sabe quem sou eu, é o Senhor quem me conhece. É verdade, Ele te conhece. João era ousado.
ele também convida o povo para provar que eles tinham se arrependido. Eu disse, olha, eu não sei se você se arrependeu. Então dê provas de que você se arrependeu. E como que eu provo que eu estou realmente arrependido? É com mudança de vida. É com mudança no seu caráter. É sendo diferente. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que passava o outro para trás, já não passa mais. Aquele que recebia dinheiro para mentir ali, os soldados, já não faz mais. Sabe, ele está trazendo entendimento assim, agora você tem que mudar de vida. A prova de que você se arrependeu é não fazer mais. A palavra diz assim, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E ele está dizendo isso para aquele povo. João Batista, ele veio anunciar Cristo. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vemos que todos os profetas, de alguma forma, eles anunciaram Cristo. Eles anunciaram a vida do Messias, eles anunciavam a vida do nosso resgate. Mas João Batista foi o último. E no Novo Testamento foi o primeiro. Ele falou assim, prepara o caminho, porque a salvação chegou. Se arrependam, porque o Cristo chegou. Muda de vida, porque Jesus está aí. E daqui a pouco ele vai se apresentar. E daqui a pouco você vai conhecer e vai saber que o nosso Redentor chegou. O povo se animava. O povo se alegrava, porque na mente deles ia ter uma mudança total no reino. Quando Lucas começa escrevendo e falando aqui dos reis, dos governos que estavam no poder, era um governo terrível. Era uma politicagem, uma corrupção, era terrível. Nós estamos totalmente diferentes hoje, né? Graças a Deus. A corrupção tomava conta daquilo tudo. Né? Nós vemos Herodes, e esse Herodes, que ele fala aqui, ele tinha cometido algo terrível, que o próprio João denunciou e contrariou e comentou e falou para as pessoas que o seguiam. Aquele homem lá está totalmente errado. Ele tinha fugido com a esposa do seu próprio irmão. Ele tinha matado praticamente sua família. Por quê? Porque ele tinha medo de que alguém tomasse o seu poder. Então todo aquele que se levantava com alguma autoridade, ele mandava matar. Não importava se era filho, se era irmão, se era pai, se era esposa. Não importava. Ele era terrível. Terrível. E é nessa época que está vivendo João Batista. Se nós olharmos um pouco antes, nós vemos que o rei Herodes manda perseguir e procurar Jesus, porque ele queria matar todas as crianças. Não é verdade? Ele era terrível, porque ele tinha medo, porque a promessa tinha sido feita de que o rei viria. E o medo dele perder o seu poder, ele queria matar esse rei. Então acha. Né? Você lembra que quando os reis magos passam por ali, ele pergunta, onde você está indo? Nós estamos indo conhecer o rei, levar presentes para o rei que nasceu. Eu quero levar presente também. A hora que vocês voltar, vocês passam por aqui e me falam onde é que eu vou lá levar um presente para ele. Ele queria levar um presente. Ele queria matar Jesus no berço. Por quê? Porque ele tinha medo daquele que viria reinar. E na cabeça dele, por conta de todas as promessas, por conta do que João estava prestes a falar, por conta de todas as profecias do Antigo Testamento, ele já temia. Então ele queria matar Cristo antes dele nascer, antes dele começar a crescer, antes dele tomar o governo. Ele tinha medo de perder a sua autoridade. Mas isso não aconteceu porque Jesus foi guardado. E esse Herodes que está no tempo de João, já é o filho desse um que perseguiu Jesus. Mas ele tinha o mesmo intuito ali de não deixar perder o seu governo. Tanto que, quando nós olhamos a sequência da vida de João Batista, nós vemos que a esposa Herodias, com a sua filha, perde a cabeça de João. Por causa do que João falou dele, e ele dá a cabeça de João. João é decapitado, foi morto, mas não deixou de levar a palavra do Senhor. Não temeu aquela acusação, porque ele estava certo do que ele estava falando. Queridos, João
anunciava o arrependimento. João anunciava a mudança de vida. O que nós temos anunciado nos dias de hoje? Sabe, queridos, nós somos a voz profética que Deus deixou nessa terra. Nós somos a voz de Cristo nessa terra. E com a nossa vida nós precisamos anunciar o reino de Deus. Não acabou com João. Nós precisamos continuar anunciando o reino do Senhor. Nós precisamos continuar anunciando o arrependimento. Porque todos os dias nós precisamos nos arrepender. E será que nós temos nos arrependido? E será que nós temos olhado para dentro de nós e falado: Senhor, eu estou bom, hein? Ó, essa semana eu estou crente. Essa semana eu estou top. Né? Estou flutuando porque eu estou cheio de Deus. Eu não pequei, eu não errei. Eu fiz o jejum ali do celular que o Eliseu nos convidou a fazer. E olha, essa semana, será? Será que nós temos nos arrependido? E será que nós temos ensinado aqueles que estão conosco a se arrepender? O que nós temos a anunciar? Sabe, nós ainda precisamos anunciar o reino de Deus. Nós ainda precisamos anunciar Cristo. Porque assim como Ele veio, morreu, ressuscitou, Ele vai voltar. Ele volta para nos resgatar. E se não tiver mudança de vida em nós, se não tivermos uma atitude nossa de arrependimento e anunciar Cristo para as pessoas, corre o risco de não subir com Ele. Corre o risco de não estar eternamente com Ele. O Senhor, Ele nos convida a nos arrependermos. O Senhor, Ele nos convida a nos achegarmos a Ele. Mas para nos achegarmos a Ele, nós precisamos engolir o nosso orgulho e se humilhar diante dEle. Como você tem se colocado diante do Senhor? Como você tem se apresentado diante do Senhor? Só competições? Só pedindo ajuda, socorro? Será que nós temos colocado diante do Senhor com gratidão pela misericórdia que Ele tem nos dado, pela graça que Ele tem derramado sobre nós? Nós precisamos reconhecer que Cristo, Ele é maior do que nós. Ele está acima de tudo e acima de todos. João, ele tinha tudo para se encher de orgulho. João, ele tinha tudo para ser diferenciado, para falar: eu posso. Olha, os cobradores de impostos estão vindo atrás de mim para eu batizar eles. Olha, os soldados estão vindo atrás de mim para eu batizar eles. Olha, o povo está me procurando porque eles querem ser batizados. Eu sou bom, hein? Eu posso. O Senhor me levantou para ser um diferencial. Sabe, nós ouvimos isso muitas vezes de pessoas. O Senhor te chamou para ser cada dia menor, para que Ele cresça. João tinha entendido isso. E não importava o tamanho da patente da pessoa que se posicionava se eu quero ser batizado. Ele batizava. Mas de repente um dia ele estava ali batizando aquele povo, aquela multidão, e eles perguntando. Chega um homem. E aí é onde João treina na base. E ele fala: eu não sou digno de batizar o Senhor. Ele fala: não. Convém que eu seja batizado, eu seja batizado, Senhor, mas eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Quem dirá eu te batizar, Senhor? Olha o tamanho do entendimento que João tinha diante da presença do Senhor. Olha o tamanho da reverência que João tinha diante do Cristo. Falou: eu não sou digno. Mas o Senhor diz: convém que eu seja batizado. E é você. E é você que deve batizar. João batiza o Senhor e nós sabemos que em forma de uma pomba o Espírito Santo desce sobre Jesus. E uma voz diz lá do alto: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Este é o meu filho amado que eu entrego por amor a vocês. Este é o meu filho amado que largou mão da sua glória, como diz um cântico que eu acho lindo. O irmão Carlos de vez em quando canta aqui. Que diz assim: deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim.
E o refrão diz como? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Você consegue entender isso? Quer tocar o refrão, cara? Já que você pegou a cara. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Você entende isso? Você consegue entender o tamanho do amor do nosso Deus? Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou todo o seu esplendor no céu, e Ele veio padecer, sofrer, morrer, para nos dar vida. Para quê? Para que nós nos arrependamos, para que haja arrependimento em nós, e também para que nós possamos anunciar Ele, anunciar o Senhor. Ele diz: a vida dele está próxima, não tarda, e Ele vai chegar. Eu gostaria de tirar algumas lições para nós encerrarmos desse texto, do que João Batista tenta nos mostrar, com toda a sua humildade, com toda a sua ousadia, com seu coração cheio do Espírito Santo. Ele ensina que nós precisamos nos arrepender e provar e gerar frutos de arrependimento. O primeiro ponto é nos arrependermos todos os dias daquilo que não tem agradado ao Senhor. São tantas coisas que nós falhamos realmente, que nos leva a nos afastarmos da presença de Deus. Nós precisamos reconhecer e nos arrepender. Mas não adianta se arrepender. Nós precisamos promover frutos de arrependimento. As pessoas precisam ver arrependimento em nós. As pessoas precisam ver que nós não somos mais o mesmo. Nós precisamos produzir esses frutos de arrependimento. Que as pessoas olhem para nós e falam: rapaz, olha como ele mudou, né? Olha como a Maria da Luz era diferente, agora ela está melhor. Porque todos os dias nós temos melhorado. Porque nós não precisamos e não devemos nos aparecer. Mas as pessoas precisam ver frutos de arrependimento em nós. Amém. Não adianta nada eu estar nessa terra e não haver mudança em mim. Mas eu sou crente, eu já vivo. Mas ainda a gente precisa mudar algumas coisas. Sempre nós precisamos mudar. Então nós precisamos nos arrepender e produzir frutos de arrependimento. Amém? Amém. Nós vemos que João fala que nas mãos, no verso 17 diz assim, ele já tem na mão a pá, e com ela ele separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo. Nós precisamos saber que quem faz essa separação é o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente seleciona para quem a gente vai apresentar Cristo. Às vezes a gente seleciona a pessoa que a gente vai anunciar as boas novas e anunciar o arrependimento. Não é verdade? Às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim: aquele não dá jeito, não. Eu vou anunciar para aquele dali que está melhorzinho, está mais arrumado. Né? Às vezes a gente chega perto de um mendigo,
Mas para um advogado, então, vou falar ali para o advogado, que ele é mais culto, é mais do meu jeito. Mas quem separa a palha do trigo é Jesus. Amém. E é por isso que o Evangelho ele tem que ser anunciado a todos. A todos. Não somos nós que separamos, e às vezes nós temos mania de na igreja nós olharmos e separarmos a palha do trigo, né? Assim, ó, aquele ali é palha, aquele ali é trigo, aquele ali é palha, aquele ali é trigo. Não. Nós não sabemos. Quem sabe não existe palha, ou quem sabe existe palha. Quem garante que quem nós somos diante do Senhor? E é por isso que nós precisamos nos arrepender. Porque João diz que a paz está nas mãos do Senhor, e é Ele quem separa a palha do trigo. O trigo Ele vai guardar no seu celeiro, mas a palha Ele vai lançar no fogo. E eu faço uma pergunta para você pensar: você é palha ou você é trigo? Você é palha ou você é trigo? O celeiro é com o Senhor, mas o trigo, a palha, ela vai ser lançada no fogo. Mas a paz está nas mãos do Senhor, nós precisamos entender que é Ele quem faz essa separação. E é por isso que nós precisamos todos os dias nos arrepender. Amém? Às vezes nós queremos escolher, né, quem vai ser salvo. A gente fala assim: esse aqui é legalzinho, vou falar de Jesus para ele, que se ele for salvo, eu gosto dele lá comigo lá no céu. Mas aquele ali eu já não gosto tanto, deixa lá, não vou pregar não, porque vai que ele se converte, né? Essa separação é só o Senhor quem faz. Não cabe a nós selecionar. Prega a todos. A palavra diz: indo por todo mundo pregar, levar o Evangelho a algumas criaturas. Levar o Evangelho para o teu irmão da tua casa, a toda criatura. Aleluia. Então, aonde você for, caminhando, indo, leve o Evangelho, leve a palavra, leve o arrependimento, leve o reconhecer que Cristo é quem sabe todas as coisas. Não cabe a nós. Às vezes a gente se entristece quando a gente ministra, fala, prega, apresenta Jesus e a pessoa não se entrega. Às vezes a gente fala tanto do amor de Jesus, que é aquele amor que está em nós, e a pessoa às vezes não entende. E aquilo ali nos entristece. Aquilo ali nos dá nos fala: puxa vida, a pessoa podia ser diferente, podia se entregar para Jesus, deixar Jesus conduzir ela, mas parece que não vai, não tem jeito. Mas nós precisamos entender que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem vai diferenciar aquele que Ele quer. Não se frustre, mas leve, não desista, insista. Continua falando do amor de Cristo. Continua falando, mas não se entristeça quando aquilo que você espera não acontecer. Porque é o Senhor quem faz. É o Espírito Santo quem faz, não cabe a nós. Amém? Amém. Precisamos reconhecer quem é Cristo. João Batista ele reconheceu. Quando veio Jesus chegando na beira da praia, ou aqui mesmo ele fala assim: vai vir um maior, bem maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele vos batizará com o Espírito Santo. Queridos, é só o Senhor quem tem o poder de batizar no Espírito Santo. É só Jesus Cristo. Amém. E João Batista está dizendo aqui, ele está vindo aí. E ele vai além das águas. Eu estou batizando só na água. Eu estou aqui mergulhando vocês para arrependimento. Mas está vindo um aí que é muito maior do que eu. O que ele está dizendo? Ele está reconhecendo que Jesus é maior do que ele. Queridos, nós precisamos reconhecer quem é Cristo. Sabe, reconhecer que Ele tem todo o poder. E que mesmo que Ele não faça na nossa vida aquilo que nós queremos, Ele continua sendo Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior do que as nossas vontades, Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que os nossos pecados, Ele é maior do que as nossas tristezas, Ele é maior do que as nossas angústias. Ele é maior. E Ele faz da maneira que Ele quer. Ele faz na hora que Ele quer. Porque a promessa está feita de vivermos eternamente, onde não teremos dor, onde não teremos mais cansaço, onde não teremos mais tristeza, nem angústia.
angústia, nenhum tipo de sofrimento, mas era aquele dia com ele. Enquanto isso, nessa terra, ele faz outra menção e diz que nós teríamos aflições, mas ele venceu, e porque ele venceu, nós também venceremos. Nós vencemos por nossa própria força? Não, nós vencemos porque ele venceu. João Batista reconheceu que Cristo era maior do que ele. João Batista disse que aquele que era maior do que ele estava por vir. João Batista falou: aquele que eu não sou digno nem de desamarrar os seus sapatos está vindo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele apareça e que eu suma. Que a minha vontade esteja debaixo dos meus pés, mas que a vontade dele seja feita na minha vida. Convém que Cristo nos governe. E João Batista entendeu isso. Tanto que ele não ousou em falar do rei. Assim, ó, você está errado. Olha as atrocidades que você fez. Ao ponto de perder a sua cabeça. Ao ponto de ser decapitado. Nós vemos o quanto Jesus sofreu, ele saiu de perto da multidão, ele teve seu momento de luto porque ele amava aquele homem. E Jesus disse: não há outro homem nascido de mulher maior do que este. Olha a honra que João Batista recebeu de Jesus. Foi ele que se intitulou o maior profeta de todos? Não. Foi o próprio Cristo que falou para todos: ó, não há maior do que esse nascido de mulher. Ele está dizendo: depois de mim, ele é o maior. Aleluia. João Batista queria isso? Não. Ele só cumpriu a sua missão. Não importa onde Jesus quer te colocar. Não importa a honra que ele quer te dar. Talvez ele quer te colocar no meio de pessoas diferentes, cultas, no meio de grandes pessoas aos olhos humanos. Mas se lembre quem você é em Cristo. Não importa aonde eu esteja, Cristo é maior. Ele é maior. Não importa o quanto de dinheiro eu tenho guardado no banco, Cristo é maior. Ele é maior. Não importa quem eu sou, não importa quem eu conheço, não importa se eu ando com os maiores governantes da minha cidade, Cristo ainda é maior. Glória a Deus. Ele é maior. E nós precisamos reconhecer que Cristo é maior. Deus. E sabe o que é mais interessante? É que Cristo, ele diz que você é irmão dele. Ele diz que o Pai te adotou, te escolheu para viver eternamente com ele. Mesmo que as lutas venham e vão vir, é fato. Nós não podemos desistir de estar aos pés de Cristo. Porque Cristo é quem nos sustenta. Cristo é quem nos levanta. Cristo é quem nos mantém de pé. E por isso nós precisamos nos arrepender a cada dia. Por isso nós precisamos ter mudança de vida a cada dia. Por isso nós precisamos olhar para Cristo, que nos resgatou, que nos amou acima de todas as coisas. Nós precisamos dar a honra a Ele. E como a canção que nós cantamos nessa noite: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É dele, é para Ele, é por Ele. Gente, nós não somos nada se não for Cristo nas nossas vidas. Entenda isso. Você não é nada sem Jesus. Porque o Senhor nos convida a viver com Ele. Olha que privilégio. Privilégio que nem Lula tem. Que nenhum dos governantes do Paraná, do Brasil, do mundo, nem Trump tem. É ter Jesus, é estar com Jesus, é viver com Ele, é estar nele, é entender quem é Ele e é dar a honra para Ele. Que possamos entender isso nessa noite. Se arrepender. Saber que é Ele quem separa, então nós devemos levar, sim, as boas novas a toda criatura.
e reconhecer que Cristo é maior. Que Cristo é maior do que tudo. Gente, o Vando é falho. O irmão Daniel, embora não pareça, ele é falho. Todos nós pecamos, somos falhos. Mas Cristo é perfeito e Ele nos chamou para termos uma vida em perfeição com Ele. E é só nele. E eu te convido a se colocar de pé neste momento. Que você possa cada dia reconhecer quem é Cristo. Não existe outra maneira da gente chegar ao céu se não for por Cristo. É por meio dele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. Gente, os tempos têm se afunilado, as coisas têm se apertado, nós temos visto que a cada dia parece que tem decaído de modo geral. Por isso nós precisamos nos apegar ao Senhor. Não perca tempo em coisas. Não perca tempo correndo atrás do vento. Mas entrega sempre a sua vida para o Senhor. Que todas as manhãs nós possamos acordar e falar: Senhor, Tu és maior. Tu és maior do que tudo aquilo que eu desejo. Tu és maior do que tudo aquilo que eu almejo, que eu corro atrás. Pastor, é pecado então eu trabalhar e correr atrás dos meus sonhos? Jamais! Nós temos uma vida, nós temos uma família, nós temos que nos sustentar. E o Senhor te deu sabedoria, sim, para você trabalhar, para você correr atrás. E é isso mesmo. Mas nós não podemos nunca nos esquecer de quem é o Senhor nas nossas vidas. Independente do que Ele nos dá, independente do que Ele permite a gente conquistar, Ele é maior. Ele é maior. E nós temos que entender que em tudo que o Senhor nos dá, existe um propósito. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, existe um propósito. Cumpra o propósito do Senhor na sua vida. Cumpra o propósito, talvez na sua família, na sua parentela, nos seus amigos, no seu convívio, talvez na sua empresa, no seu trabalho. Sabe, você tem um propósito de ser luz. Então seja luz. Faça Cristo conhecido, assim como você tem conhecido Ele. Eu quero orar com você. Pai, nós olhamos a Tua palavra e nós olhamos para a história de João Batista e vemos quão ousado era esse homem. Um homem com um sermão duro, pesado, mas que trazia as pessoas ao arrependimento. Mas embora ele tinha toda essa palavra dura, Pai, ele, quando vê Cristo, ele reconhece quem é o Senhor. Quando ele olha para ti, Senhor, ele reconhece que o Senhor é maior, que o Senhor é o Redentor, o Salvador, que o Senhor é aquele que veio do Pai para nos resgatar. Senhor, nós queremos reconhecer, ó Pai, nessa noite, que o Senhor é maior. Senhor, nos ajuda, nos conduza ao arrependimento. Senhor, para que possamos ter uma mudança de vida, para que tenhamos uma mudança, Senhor, na nossa história, no nosso pensamento, entendendo que o Senhor é maior, que o Senhor está acima de tudo e acima de todos. Conduza a nossa mente e nosso coração, Senhor, para fazer a Tua obra, aonde nós formos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Faz, Senhor, o Teu querer, faz, Senhor, a Tua obra, no nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós a Tua vida, derrama sobre nós, ó Pai, o Teu querer, Pai, nós oramos, porque nós queremos que o Senhor vai nos conduzir a sermos melhor a cada dia. Que em meio, Senhor, à turbulência deste mundo, que em meio às dificuldades deste mundo, nós possamos estar agarrados no Senhor, firmados no Senhor, para que as coisas, as circunstâncias não nos afetem, mas que o Senhor esteja nos guardando, nos conduzindo, porque nós cremos que o Senhor disse que nos protegeria, que estaria conosco até a consumação dos séculos, que o Senhor estaria conosco, cuidando de nós, ó Pai. Nós estamos apegados nessa palavra, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Nos ajuda, nos fortaleça, nos ensina a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.